Buenas tardes, galera. Pronto, agora vamos começar a falar. Estava falando aqui antes de começar a aula que eu estou chutando de 1 a 3 questões desses dois assuntos dentro do Enem. Sendo que uma tende a ser uma de cinética e umas duas de equilíbrio, no caso de cair em 3. Apesar de que cinética não é um assunto que cai muito. Quando cai, a questão é mais fácil. E a parte de equilíbrio, quando cai é deslocamento. Quase sempre a questão é deslocamento. Então eu separei algumas questões de pH, deslocamento, constante de equilíbrio e um pouco de cinética, tá bom? Vamos começar então, sem mais delongas. Peraí. Pronto. Questão número 34. Eu vou direto, tá? Porque como a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, umas 4 horas, 4h10, eu vou dar uma acelerada para a gente não perder tempo. Então ele fala assim: o sulfato de mercúrio 2 foi usado como pigmento vermelho para tinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilhon, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermilhon seja decomposto sob a ação da luz produzida por uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Esta reação seria catalisada. Essa é a palavra mágica. Essa é a palavra mágica. Essa reação é catalisada por íon cloreto. Então tem uma reação acontecendo e o cloreto é o catalisador. Presente na umidade do ar. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilhon como? Bom, se é um catalisador, gente, eu coloquei a questão para a gente lembrar o que é o catalisador, né? O catalisador, vamos fazer um resuminho do que você precisa saber sobre ele. Bom, o que ele é? O catalisador é uma substância química. Qual é a função? Aumentar a velocidade. Certo? Como ele faz isso? Ele diminui a energia de ativação. Então são 3 situações que você precisa lembrar. Sabe por que eu coloquei a primeira situação? Você fala assim: Danilo, é óbvio que o catalisador é uma substância. Não é tão óbvio quanto parece. Por quê? Tem muito aluno que confunde catalisador com temperatura. E é uma confusão normal. Por quê? O que o aluno aprende na escola, no cursinho? Temperatura aumenta a velocidade. Beleza. Aí depois ele aprende na outra aula. Catalisador aumenta a velocidade. Então, qual é a associação natural que o aluno tende a fazer? Bom, se a temperatura aumenta a velocidade, o catalisador também aumenta a velocidade, temperatura é um catalisador, certo? Não. Temperatura é um fator que afeta a velocidade. Por que a temperatura afeta a velocidade? Porque ela aumenta a agitação das moléculas e aumenta as colisões, certo? O catalisador, ele aumenta a velocidade por um outro efeito, que é diminuir a energia de ativação. Só para a gente lembrar, né, gente, o que é a energia de ativação? Na teoria cinética, o que a gente aprende? A gente aprende que o reagente, para virar produto, ele precisa passar por um estágio intermediário chamado complexo ativado. E esse complexo ativado, ele tem uma energia muito alta, porque ele é instável. Então, para o reagente virar complexo ativado, ele tem que ganhar uma energia, que é a energia de ativação, tá? O que o catalisador faz? Ele reduz a energia necessária. Ele reduz. Se ele reduz a energia necessária, ele torna a reação mais fácil de acontecer, certo? Só lembrando que de onde vem essa energia de ativação? Da colisão. Então, se a colisão
requer uma energia alta, é mais difícil dela acontecer. Então a reação demora mais. Se a colisão precisa de uma energia pequena, qualquer esbarrãozinho na molécula ela já reage, então a reação tende a acontecer mais rapidamente, tá? E uma outra coisa a lembrar sobre catalisadores é o famoso gráfico, né? Ele pode mostrar no exercício o efeito do catalisador por gráfico. Esse gráfico vem com energia no eixo Y e caminho da reação no eixo X. Então, imaginemos, por exemplo, que a reação seja endotérmica. Faz de conta que ela é endotérmica. Então, você tem isso aqui, ó. Reagente, complexo ativado, produto. Tá bom? Sem catalisador. Com o catalisador, acontece isso aqui, ó. Aquele famoso gráfico, né? Ele diminui o calombinho. Só lembrando que a energia de ativação, ó, é isso aqui, ó. Sem o catalisador, é amarelinha. É uma energia de ativação alta. Com o catalisador, é a branquinha. Certo? Tudo bem, crianças? É isso. Catalisador, você precisa saber isso. Tá bom? Ah, e mais uma coisa, só para não dizer que eu não falei. O catalisador, ele é regenerado. Vocês manjam o que é isso? Regenerado. O que significa? Ele não é consumido durante a reação. Ele participa do processo, mas, por exemplo, se você colocar 1 grama de catalisador na reação, quando a reação terminar, tem 1 grama. Tá? Mais uma vez, eu vou fazer um link com a biologia. Quando a gente fala em catalisador na biologia, a gente pensa em enzima. A enzima não é uma molécula, gente? Uma molécula de proteína? Cada enzima consegue catalisar várias vezes a mesma reação. Imagina, por exemplo, se o seu corpo, para cada reação que ele catalisasse, ele tivesse que produzir uma enzima. A mesma enzima, ela chega a catalisar tipo 100, 200, 300, 1000 vezes a reação. Depois de um tempo, ela vai perdendo a função dela, aí o corpo mesmo degrada e produz outra no lugar, tá? Só para lembrar essa história de que o catalisador ele é regenerado, beleza? Quando costuma cair catalisador, eles vão direto no efeito, que é a diminuição da energia de ativação, tá? Que dá a alternativa C, então. Tá? Catalisador não desloca equilíbrio, catalisador não influencia em reagente, em produto, ele só mexe na energia de ativação. Beleza? Tá aí, então, a questão 34. Alternativa Sur. Boa tarde para quem chegou mais tarde aí, gente. Boa Ah, tarde. tarde. Só avisando, tá, para quem chegou um pouquinho mais tarde, que eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo, umas 4h10 por aí, tá bom? Tem que levar a Cissa na natação. Vamos lá, próxima. Aqui. De novo, vamos falar sobre... Aqui é uma outra situação, tá? Ele fala assim, questão número 29. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de metro, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação. O êxito da explicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Então, tipo, por que eu uso um catalisador? Percebe que é uma outra forma de perguntar sobre catalisador? Eu uso um catalisador quando a reação é lenta.
Então, quando ele fala assim, o êxito da aplicação dessa tecnologia, ou seja, por que essa tecnologia dá certo, usar o nanocomposto? É por conta da realização de reações que ocorrem de maneira lenta, ou seja, de elevada energia de ativação. Então, que é a alternativa E. Percebe que nesse exercício, ele fala do catalisador, mas ele não quer saber o que o catalisador faz. Ele quer saber onde o catalisador atua. Por que eu posso usar catalisador? Eu posso usar catalisador porque a reação é lenta. E por que a reação é lenta? Porque ela tem elevada energia de ativação. Tá bom? Outra questãozinha. Beleza? Vocês já perceberam que eu acho que vai cair catalisador, né? Você só nem tá pressentindo que vai cair catalisador. Tá aí, 29. Próxima. Mais uma de cinética. Questão número 21, galera. Diversos processos químicos utilizam atualmente catalisadores com o objetivo de tornar o processo mais vantajoso economicamente. Os catalisadores atuam em um processo químico sem serem consumidos. Em relação aos catalisadores, são feitas as afirmações. Um catalisador aumenta ou diminui a velocidade de uma reação, modificando o seu equilíbrio. Não, o catalisador não desloca equilíbrio. Ele modifica a velocidade, tá bom? E, gente, deixa eu só fazer um comentário, eu acho difícil aparecer mais, né? Já que está falando na questão. Existem catalisadores ao contrário, que a gente não usa o termo catalisador. Existem substâncias que são utilizadas quando você quer que a reação aconteça devagar. Geralmente, quando que se usa isso na prática? Quando a reação é muito rápida e ela pode ser explosiva, por exemplo. Né? Uma reação que libere muita energia. Se é uma reação que libera muita energia e ela é rápida, isso pode causar um acidente. Então, muitas vezes, uma reação que libera energia e é muito rápida, ela precisa ser inibida. Aí eu uso o inibidor, tá? Então, ó, só uma observação. Inibidores diminuem a velocidade da reação. Vocês vão ver o ano que vem, cara, em bioquímica. Meu, essa coisa do caralho, velho, é muito louca. Quando vocês estudam bioquímica. Existem inibidores de enzima, cara. Tipo, aí você tem a enzima lá, né? Tipo, que catalisa uma reação lá no seu metabolismo. Você tem substâncias que grudam na enzima e na hora que grudam na enzima, ela meio que perde a força dela. Isso, ó, os caras são foda aqui, ó. Exatamente, ela muda o formato da enzima. Ela se liga numa região da enzima chamada sítio alostérico e ela acaba perdendo, a enzima acaba perdendo um pouco da capacidade. Talvez em biologia vocês devam ter ouvido falar isso uma vez ou outra, mas é que normalmente isso no vestibular não é muito cobrado, essa parte de inibidor, tá bom? Vocês estudam isso? Caralho, velho. Nossa senhora. Ah, beleza, massa. Então a 1 tá falsa por conta desse negócio do equilíbrio aí. 2. Isso, sítio ativo. Você tem dois tipos de sítio, né? Você tem o sítio ativo, que é onde o substrato liga, e tem um sítio chamado alostérico. O sítio alostérico, ele é um lugar, tipo, não é o sítio ativo, mas a hora que alguma coisa liga no sítio alostérico, a enzima muda a conformação. E aí ela pode ou ficar mais potente ou perder capacidade, tá? Nesse sítio alostérico. Tem muita vitamina que liga em sítio alostérico de enzima, tá? 2. A energia de ativação de uma reação química aumenta com a presença de um inibidor. Olha lá, olha lá, olha lá. Aumenta com a presença de um inibidor, tá bom? Verdade. Porque aí, se a reação fica mais lenta, é porque ao invés da energia de ativação diminuir, ela aumenta, tá? Catálise homogênea ocorre quando o catalisador
está na mesma fase dos reagentes em um processo químico perfeito. Por exemplo, imagina uma reação de... Vamos pegar aqui um caso, vai, de uma reação que eu conheça. Esterificação. Ácido mais álcool dá éster e água, beleza? A gente falou dela na orgânica. Para catalisar a esterificação, sabe o que os caras usam? Ácido. Então, o ácido, o álcool e o catalisador são líquidos. Então você mistura, tá todo mundo num sistema homogêneo. Você chama isso de catálise homogênea. O que seria uma catálise heterogênea, pessoal? Imagina, por exemplo, uma reação de dois gases e o catalisador é sólido. Então você tem um catalisador que está numa fase e os reagentes em si estariam em outra fase, tá? Então quando ele fala aqui catálise homogênea, é quando o catalisador está na mesma fase dos reagentes, beleza. Acho que já deu para matar a questão, né? 4. Em reações reversíveis, a velocidade da reação direta será aumentada pela presença do catalisador, enquanto que a velocidade da inversa não sofre alteração. Falso. O catalisador, ele não desloca equilíbrio. Por que ele não desloca equilíbrio, Dan? Porque ele aumenta a velocidade das duas, da direta e da inversa. Não sei se vocês vão lembrar que a gente, na aula de deslocamento, a gente discutiu isso. A gente falou assim, como é que um equilíbrio é deslocado? Ou você acelera o processo direto, ou você acelera o processo inverso, para deslocar o equilíbrio. O catalisador, ele acelera as duas, tanto a direta como a inversa. Então, as reações mantêm-se no equilíbrio, tá? 5. A adição de um catalisador a uma reação não altera o ΔH. Perfeito, perfeito. Para mostrar isso que eu estou falando, da alternativa, perdão, que ela está falando, eu vou voltar um pouco aqui no gráfico, ó, que a gente desenhou na questão anterior. Aqui, ó. Espera aí. Aqui. Ô, gente, onde está o ΔH nesse gráfico? Aqui, ó. Vê se vocês compreendem que isso aqui é o ΔH, ó. A diferença de entalpia entre os reagentes e os produtos. O fato de você ter posto o catalisador não afetou esse valor aqui, ó. Ele afeta, sim, a energia de ativação, tá? Então, essa é uma outra propriedade que a gente pode até anotar aqui, ó. O catalisador não afeta o ΔH. Beleza? Tá? Então, a 5 é verdadeira. Beleza? Ficou 2, 3 e 5. Alternativa A. Tá aí. Próxima questão. Quando tem tabela assim, né? Puta, fatores que afetam a velocidade das reações. Esse tipo de questão é bem famosa. Normalmente ele escolhe uma reação qualquer e aí ele reproduz a reação em vários experimentos, em várias condições, alterando temperatura, enfim. E aí ele pergunta, qual que é a mais rápida, qual que é a mais lenta, pode pedir para colocar em ordem crescente de velocidade, tá? Também é um tipo de questão bem famosa. Aqui ele fala assim, ó. Em uma aula de laboratório de química, o professor propôs a 5 grupos de alunos um experimento envolvendo a reação de zinco com uma solução aquosa de ácido clorídrico. Tá ali. A reação é uma reação de deslocamento. Lembra que a gente viu isso na aula de pilha ontem? Ó, ó aqui, ó. Mais HCl. É que ele já balanceou, né? Já está balanceado. Vai dar ZnCl2 mais H2. Olha aqui o deslocamento, gente. O zinco, 0 para mais 2. Ele está oxidando, ó. Fechou? Quem está reduzindo? Tcharam! Hidrogênio do ácido, ó. H+, indo para H0. Redução.
tá? A gente pode dizer, né, dentro daquela linguagem, né, de deslocamento, que o zinco deslocou o hidrogênio, porque o hidrogênio virou uma substância simples, tá bom? Só para fazer uma ponte com a aula de ontem. Ah, então dava para produzir uma pilha? Dava. Vou fazer uma pergunta bem louca, vai. Quem seria o ânodo dessa pilha? Ânodo e cátodo. Se eu boto essa reação na questão. Peraí que estão respondendo aqui. Ânodo e cátodo, tá? Aê, molecada! Boa, 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 boa. Ânodo, zinco, oxida. Cátodo, hidrogênio, tá? É isso aí. Massa. Perfeito. Tá, agora vamos para a reação aqui, ó. Ó, gente, ele mexeu com superfície de contato, ele mexeu com a concentração do ácido e mexeu com a temperatura. 3 fatores, tá bom? Só não tem o catalisador aqui. Considerando que todos os grupos usaram massas iguais de zinco e soluções de ácido em excesso, vamos lá. Por que ele fala que a massa de zinco é igual? Para que todo mundo produza a mesma quantidade de produto. Por que ele fala que a solução de ácido está em excesso? Para garantir que todo o zinco seja consumido. Tudo bem? O experimento em que todo o zinco foi consumido no menor intervalo de tempo, se é o menor intervalo de tempo, eu quero a maior velocidade, quero a maior. Então vamos lá, maior velocidade. Opa, perdão. Em termos de temperatura, a maior velocidade seria a 60 graus, certo? A concentração do ácido é a mesma. Então, a concentração em si do ácido não vai afetar o processo. Agora, a superfície de contato vai. Vai. Pronto. Experimento 4. Tá? Experimento 4, alternativa D, perdão. Ô, gente, dicasinha, tá? Apareceu questão de cinética, pode esperar que o TRI dela é baixo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tipo, ela provavelmente... Você vai ter que ler a questão para ver, mas é importante que você, ao ler esse tipo de questão que nós estamos fazendo aqui, perceba que esta questão é fácil, tá? É aquela que você vai ter que bater o olho e já resolver, tá? Próxima. Acho que tem mais uma aqui de cinética. Aí a gente depois entra na parte de equilíbrio, tá? Eu nem coloquei aqui, tá, gurizada? Aquelas, não sei se vocês vão lembrar, aquelas questões de lei de velocidade, manja? Que você tem que ficar descobrindo a ordem da reação, porque aquilo nunca caiu. Então, como a gente trabalha com estatística, eu não vou gastar tempo falando daquilo, tá? Porque a chance de cair é menor. Ô, gente, na questão número 4, ele fala de uma outra coisa, porque assim, quando a gente aprende velocidade de reação, a gente aprende dos fatores, né? Temperatura, catalisador, superfície de contato, concentração dos reagentes, certo? Mas tem um quinto fator que aparece quando a reação envolve gás. Gás. Gente, lembra que a gente discute muito na cinética que o que faz a reação ser mais rápida é aumentar as colisões? Então, olha o que ele vai fazer na experiência. Ele diz assim, ó, segundo a teoria das colisões efetivas, para que uma reação ocorra, é necessário que as moléculas dos reagentes colidam umas com as outras, com orientação espacial adequada e com energia mínima, que é a energia de ativação. Assim, qualquer alteração no meio reacional que interfira nesses fatores modifica a velocidade da reação. A figura mostra o sistema reacional 1 submetido a modificações que proporcionaram os sistemas 2 e 3. Então, o que ele fez? Opa! Ó. Aqui ele tem uma reação de gases.
beleza? Numa pressão e numa temperatura. Tá, esse é o sistema 1. Quando ele vai para o sistema 2, ele comprime o gás. Vocês estão percebendo que o gás está comprimido? Sem mexer na temperatura. O fato dele ter comprimido o gás, gente, vai fazer com que as moléculas colidam mais vezes. Ele diminui o volume, tá vendo? Ó? Ele diminui o volume. Então aqui, provavelmente, a reação vai ficar mais rápida. Por causa desse aumento de pressão. Tá? E já no sistema 3, observa no desenho, que ele levantou a tampa. Ó. Comparando o sistema 1 com o 3, ele levantou a tampa. Na medida em que ele levanta a tampa, ele sobe o gás, tá? Beleza? Se bem que aqui tem uma questãozinha aqui que a gente precisa tomar cuidado, porque a quantidade de moléculas aqui é maior, tá vendo? Ó? Você percebe que do 1 para o 2, ó, do 1 para o 2, eu tenho 3 moléculas aqui e mais 3 aqui, 1 para 1. Aqui também tem 3 e aqui 3, 1 para 1. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 1 para 1 também, mas tem mais molécula. Vamos ver aqui. Ele quer que a gente compare, vamos lá, considerando que as moléculas existentes nesses sistemas reajam entre si, as relações entre as velocidades 1 e 2 dos sistemas e 1 e 3 são... Bom, vamos ver aqui. 1 e 2. 1 e 2. Aqui ele aumentou a pressão. Aqui ele aumentou a pressão. Então, se ele aumentou a pressão, a tendência é que essa reação fique mais rápida. Então, espera aí. V1 é menor que V2. Tá? Beleza? Do sistema 1 para 3, gente, o volume é quase o mesmo. O volume é praticamente o mesmo. Assim, na minha visão, eu não sei se o exercício está meio mal impresso, mas para mim o volume aqui está um pouquinho maior no sistema 3. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso também. Tá? Acontece que a concentração está maior. A concentração está maior. Quando você olha aqui, por exemplo, ó, vamos supor, faz de conta que aqui seja 1 litro. 1 litro. Então você tem 3 moléculas por litro. E aqui também, 3 moléculas por litro. Se a gente considerar que o volume 3 é aproximadamente igual a 1, tá? Só que aqui eu tenho mais moléculas, então a concentração tende a ser maior. Então, pelo efeito da concentração, o sistema 3 tem que ter uma velocidade maior. Tá? Então, ficaria V3 maior que V1. Tá? Ele não fala isso, né? Deixa eu ver. Ele não deixa claro que o volume 1 é igual ao 3, mas a gente vai ter que fazer desse jeito. Tá? Sistemas 1 e 3. Então, ficou 3 maior que 1 e 2 maior que 1. Da alternativa A. Da alternativa A. Tudo bem? Próxima. Agora a gente entra nas questões de equilíbrio, tá? Vamos lá. Questão número 9. Quando a questão é de equilíbrio, vamos lá. O que eu posso encontrar? Eu posso ter questão de calcular constante, certo? Esse é um exemplo. Eu posso ter questão de analisar constantes. Essas o Enem ama. Ele pega 2 reações e 2 constantes e começa a fazer perguntas. Então a gente precisa entender o que é uma constante de equilíbrio, o que ela representa. Então eu preciso saber calcular, preciso saber o que ela representa. E aí a terceira coisa que pode aparecer relacionada ao equilíbrio são os deslocamentos.
tá? Questões de pH, gente, são questões de equilíbrio. Então, aqui no meio vai aparecer questão de pH, questão de deslocamento, mas tudo dentro dessas 3 partes, tá? Questão número 9. Ele fala assim, o gráfico abaixo mostra a variação de pressão para 3 gases A, B e C em uma reação química, numa temperatura constante. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho o gás A, que é reagente. Tá vendo? Gás B e C, produtos. Tá? Considerando que todos esses gases apresentem comportamento ideal, é possível concluir que o valor da constante Kp é, na temperatura em questão, em valores arredondados, igual a quanto? Então, ele quer que eu calcule o K. Bom, vamos lá. Eu primeiro preciso montar a reação. Essa é a primeira coisa que eu preciso. Na reação, eu vou ter A, que é um gás, vai e volta, virando B e C. Agora, molecada, deixa eu falar um negócio para vocês. Como é que eu balanceio essa reação? Vamos ver se alguém sabe. Quais são os coeficientes da reação? Vou dar uma dica. A resposta está no gráfico. Dá uma olhada no gráfico e percebe o seguinte. A reação entrou em equilíbrio aqui, ó. Aqui ela entrou em equilíbrio. Tudo bem? Quantos mols de A foram consumidos para a reação entrar em equilíbrio? Vamos montar uma tabelinha aqui, ó. Início. Início. Eu tinha 0,8 de A, mol por litro, né? Ah, é ATM, né? É ATM, que é a pressão. Eu tinha 0 de B e 0 de C. No equilíbrio, quanto sobrou de A? 0,6. Quanto formou de B? 0,4. Quanto formou de C? 0,2. Vocês estão percebendo que eu estou usando o gráfico para montar a tabelinha, gente? Ah, agora os caras mataram já aqui. Boa, é isso mesmo. Fechou. Como é que eu descubro essa proporção? Veja. Quanto eu gastei de A? 0,2. Concorda? Se eu tinha 0,8 e agora tem 0,6, isso aqui foi consumido. Quanto eu formei de A? Desculpa, de B. Eu formei de B 0,4. E de C, olha a proporção aqui, gurizada. Ó, olha a proporção. 0,2 de A forma 0,4B, 0,2C. Então, eu posso arriscar que a proporção é 1 de A para 2 de B para 1 de C. Tudo bem? 1 para 2 para 1. Tá? Agora, gente, vamos lembrar uma coisa aqui. Por que eu preciso saber essa proporção? Por causa da fórmula da constante. Vocês lembram que a constante, nesse caso, é Kp, né? Kp é igual a pressão dos produtos, então é pressão do gás B, elevado ao coeficiente, vezes pressão do outro produto, elevado ao coeficiente, dividido pela pressão do reagente, que é P de A, elevado ao coeficiente. Ó. Vai olhando aí. Agora é substituir os valores. Cuidado, hein? É para substituir os valores do equilíbrio. Os que estão aqui, ó. No equilíbrio.
Então fica Kp igual pressão do B, 0,4 ao quadrado, que dá 0,16, vezes pressão de C, que é 0,2, dividido por 0,6. Aqui dá para simplificar, ó. O 0,2 com 0,6 dá 1. Ai, bosta, peraí. Dá 1 e 3. Aqui. Então fica 0,16 dividido por 3. Dá aproximadamente 0,05. Deixa eu ver. 0,053. 0,53. Tá? Beleza? Alternativa A. Então, assim, só um comentário. Eu não precisava ter feito a tabelinha para chegar na resposta. Eu conseguiria enxergar a proporção só olhando para a tabela. Tá bom? É que eu já fiz a tabela, porque tem exercícios que a gente vai precisar acabar construindo ela, né? Tá? Próxima. Vamos lá. Questão número 10. As figuras 1 e 2 representam equilíbrios tananã entre carbonato de cálcio, óxido de cálcio e dióxido de carbono. Então, o equilíbrio em si é esse aqui, ó. KCO3 vai e volta, virando KO mais CO2. Ó. Esse é o equilíbrio. Observem o detalhe na figura. Esse maluco aqui é sólido. Ele tá num copinho lá, tá vendo? Ó? Esse maluco aqui é sólido, porque ele tá num outro copinho. E o CO2 é um gás. Vocês lembram quando a gente falou agora no começo da aula sobre catálise homogênea e heterogênea? Muito bem. Aqui nós temos o equilíbrio heterogêneo. Um equilíbrio é chamado de heterogêneo porque algumas espécies estão numa fase, outras estão em outra. Tá bom? Você pode ter equilíbrio heterogêneo de sólido com líquido, equilíbrio heterogêneo de sólido com gás, tá bom? Mas estão em fases diferentes. Então, beleza. As figuras 1 e 2 representam o equilíbrio heterogêneo entre KCO3, CaO e óxido de carbono. Nesse equilíbrio, verifica-se que a pressão parcial do gás aí pode ser ou independe ou depende da quantidade de sólidos presentes no sistema. E que a constante de equilíbrio para essa reação do CaCO3 é... Bom, vamos lá. Gente, primeiro, a resposta é heterogêneo. Então, já vamos assinalar o que a gente já pode pensar. Pode ser heterogêneo? Pode. Pode ser heterogêneo? Pode. E pode ser heterogêneo? Pode. Tá. Como é que eu escreveria a constante? A constante. Gente, a constante de equilíbrio não seria concentração de produto sobre reagente? Kc, vamos lembrar, né? Seria concentração de produtos dividida por concentração de reagentes. Tá bom? Acontece o seguinte, gente. Nós temos dois reagentes aqui sólidos. Nós temos dois sólidos. Ah, olha lá, estão lembrando aqui isso. Isso mesmo. Gente, sólido não tem concentração.
Para uma coisa você ter concentração, gente, ela tem que estar espalhada em algum lugar. Então, por exemplo, um gás tem concentração, porque está espalhado. O sólido não. Então, a constante de equilíbrio, Kc, ela é igual à concentração de CO2. Então, quando ele fala assim, né? Nesse equilíbrio, verifica-se que a pressão do gás tananã, que é o gás, que é o gás CO2, né? Independe da quantidade de sólidos, e que a constante de equilíbrio dessa decomposição é a concentração de CO2. Então, é heterogêneo. Peraí que estão perguntando um negócio aqui que eu já falo. Independe. E aí a constante de equilíbrio, que é essa daqui. Tá? Beleza? Deixa eu ver que tem uma pergunta. Dan, eu não me lembro dos líquidos. Eles entram na constante ou só... Então, na verdade, a tua pergunta, eu acho, estou lendo a sua mente aqui. Você está perguntando mais preocupada com a água. O problema é a água, tá? Não é qualquer líquido. Você tem que pensar o seguinte, para você entender se o bagulho entra ou não na fórmula. Por exemplo, imagina que eu chegue para você e te dê essa reação aqui, ó. Deixa eu pensar numa reação. Ah, já sei, ó. Não, essa não, caralho. Essa daqui também. Eu vou pegar essa, ó. Ácido acético mais água, dando H3O+, mais o acetato. Equilíbrio de ácido, tá? Não sei se você lembra de constante de ionização para ácido. Olha lá. Quando a gente olha para a reação, você vê que tem água na parada lá, certo? E a água é líquida. Ela entra na reação na constante ou não? A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: onde essa reação está acontecendo? A gente sabe que para essa reação acontecer, o ácido precisa estar na água, não é? Então, a água, nesse caso aqui, ó, ela é... Oh, Deus. Perdão. Ela é reagente, mas ela também é solvente. Então, você concorda que a água está dissolvida nela mesma? Tudo que está dissolvido em si mesmo não tem concentração. Não tem concentração. Então, o lance é o seguinte: se uma reação tiver um líquido e o líquido tiver dissolvido na água, ele entra na constante. Quem é que não vai entrar? É a água que não entra quando a reação ocorre nela. Você quer ver um exemplo? Então, por exemplo, nessa situação, respondendo já a tua pergunta, como é que eu escreveria a constante do ácido? Ó? Ficaria concentração de produtos tá? Sobre o reagente, é só o ácido. Deu para entender? Então aqui, por exemplo, não entra. Onde que a água não vai entrar, que é muito famoso? Constante de ionização para ácido e constante de ionização para base. Tá bom? Agora, eu posso te dar um exemplo de uma situação em que a água entra, para você entender o contraponto, tá? Peraí, deixa eu ver onde eu vou escrever isso. Quer ver um negócio aqui, ó? Imagina essa reação aqui, ó. Ácido, coincidentemente é um ácido carboxílico também, mais álcool, dando éster, eu não vou escrever que eu tô com preguiça, tá? E água. Isso aqui é uma reação orgânica. Essa reação, ela não é feita na água. Ela não é feita na água. Então a água não é solvente. Ela é feita em outro solvente.
Sei lá qual, mas ela é feita em outro solvente. Então você tem que tomar cuidado com o enunciado. Dá uma olhada no que está acontecendo no enunciado. Então, nesse caso, como a água ela não é o solvente, então ela está dissolvida em alguma coisa, aí ela entra na constante. Aí a constante ficaria concentração de éster vezes concentração de água dividida por concentração de ácido vezes concentração de álcool. Você entendeu? Então, ó, resumindo a tua dúvida, se preocupe com a água. O problema é a água, tá? Beleza. Então a gente ficou com a resposta heterogêneo, independe e é A, né? É A. Tá, é A. Beleza. Maravilha. Próxima questão. Puta, isso aqui, velho. Só que já caiu umas 300 vezes no Enem, de várias formas, mas sempre desse jeito. Ele fala assim, ó. Ele dá uma tabela. Tipo, se fosse uma questão do Enem, teria um puta enunciado gigante, aquelas coisas chatas. Ele deu aqui uma tabela. Eu tive que encolher a tabela para ela caber na folha, tá? Por isso que a sílaba tá tudo mal separada aqui, tá, gente? Vocês desculpem aí. Ó, ele tem 3 soluções de mesma concentração, 3 substâncias. Uma é o ácido bórico, deu a fórmula. Uma é a procaína, que é uma amina monobásica. Olha que bonitinho, ele tá dando para você o que ela é, tá? E a piridina, que é uma outra amina monobásica. Percebe que para o ácido ele deu Ka, para bases ele deu Kb. Gente, pelo simples fato do cara dar uma constante, e olha o tamanho dessas constantes, nós estamos diante de ácidos e bases fracos. Faz sentido isso para vocês? Lembra que a gente estudou no finalzinho já do curso? Olha, toda ionização de ácido é reversível. Só que alguns ácidos estão tão fracos que a constante de equilíbrio é pequena. Um ácido clorídrico, por exemplo, ele é tão forte que a constante de equilíbrio dele é gigante. A gente até costuma dizer que ele ioniza 100%, tá? Beleza, aí o que ele fala? Ele diz assim, ó, devido aos valores das constantes de ionização nas soluções aquosas, as concentrações dos seus produtos são bem menores do que 0,1. Olha lá, as concentrações dos produtos são bem menores do que 0,1. Ou seja, bem menor do que a quantidade que ele colocou ali. Você deve estar falando aqui de ácido que ioniza 1%, 2%, né? Lembrando que, quando a gente fala que um ácido é fraco, o que a gente está querendo dizer? Por exemplo, você tem um HX, que vai para a água, formando H3O+, mais X-. Tá? Na constante de equilíbrio, como é que ficaria a fórmula dela? Ka é igual concentração de H3O+, vezes concentração de X- dividido por HX. Veja como faz sentido a frase que ele falou, gente. A constante é baixa. Se a constante é baixa, gurizada, você tem muito reagente e pouco produto. Lembra que a gente falava assim na aula de equilíbrio, né? Constante baixa, equilíbrio de baixo rendimento, porque produz pouco produto. Constante alta, equilíbrio de alto rendimento. Tá? Considerando-se os valores de pH dessas soluções, o que a gente tem como relação? Quem é maior que quem? Beleza? Bom, gente, o menor pH é o do ácido. Porque vamos combinar, né, gurizada? Por mais fraco que o ácido seja, ele é mais ácido do que uma base. Ele é mais ácido do que uma base.
Então, o menor pH que nós temos, ou seja, o ambiente mais acidificado, digamos assim, seria o 1. Tá. Agora, olha para as duas bases. Essa base aqui, ó, ela é 10 a menos 5. A base, a tal da piridina, é 10 a menos 9. Então, ela é mais fraca. Ela é mais fraca. Então, as duas são básicas. As duas são básicas. Mas quem é mais básica é a 2. A 2 é mais básica. Então, o pH dela é maior. Está mais para cima daquela escala do 14. Né? Lembrando que quanto mais próximo de 14, mais básico é. Então, a tal da procaína, ela é mais básica do que a piridina. Então, a gente tem isso, ó. pH, o maior pH, né, vai ser o pH da base 2 e o pH da base 3 aqui. Então, ficou 1 menor que 3, deixa eu ver. 1 menor que 3, menor que 2. Não tem isso, será? Deixa eu ver. Espera aí. pH 1, menor que 2 igual a 3, não. 1 menor que 2 e a 2 maior que a 3. Ah, é essa daqui, ó. Tá coisa estranha, ó. A 1 é menor que a 2. E a 2 é maior que a 3. Ó, a 2 é maior que a 3. Tá? E a 1 é menor que 2. Tá? Ele escreveu diferente aqui, ó. Tá bom? Então ficou a alternativa E. O Enem cobrou uma recente, acho que faz uns 2, 3 anos, ele cobrou uma parecida. Só que o que ele fazia, na verdade? Ele dava as reações. Ele, em vez de dar o nome e tal, ele dava as reações. E aí perguntava qual ambiente era mais básico e tal. Beleza? Tudo bem, gente? Equilíbrio não tem muita continha não, graças a Deus. 15. Na 15 ele fala assim: em uma aula prática de química, o professor pediu para que seus alunos identificassem duas soluções aquosas, X e Y, uma delas com concentração de íons oxidrilas igual a 10 a menos 12. Opa, então pera lá. Concentração de OH, oxidrila é a mesma coisa que hidroxila, tá? 10 a menos 12. E a outra com concentração de hidrônio, que é o H3O+, 10 elevado a menos 6. Para identificá-las, os alunos receberam 5 frascos, contendo indicadores ácido-base, que foram listados: fenolftaleína, alaranjado de metila, timoftalleína, vermelho de fenol e azul de bromotimol. Ele coloca a mudança de cor, e lembra que eu falei para vocês disso na aula de pH? Faixa de viragem é onde o indicador muda de cor. Tá? Beleza. Usando apenas um desses indicadores para diferenciar as soluções, o indicador que o aluno deve escolher é... Gente, percebem que é um exercício para você calcular o pH das soluções? Então vamos lá. Para a solução de... Vamos chamar isso aqui de X, né? Eu vou fazer uma coisa rápida aqui. Se vocês não entenderem, vocês me avisem, tá? O pOH dessa solução é 12. Menos log de OH menos, né? Lembrando que pOH é menos o log da concentração de OH menos. Só que a soma de pH mais pOH tem que dar 14. Então, o pH desse negócio é 2. pH da solução X. Agora, para a solução Y, o pH é menos log de H+, né?
Vê se você concorda, ó. Menos log de H3O+. Quando você tirar o log disso aqui, que vai dar 10 a menos 6, o pH dá 6. E o pOH daria 8, né? Que a soma tem que dar 14. Eu tenho que olhar para o pH, né, gente? Perdão. Eu tenho que olhar para o pH. 2 e 6, deixa eu ver quem que eu posso usar. Ah, eu acho que é o alaranjado de metila, gente. Concorda comigo, ó? pH 2, ele tá vermelho. E pH 6, amarelo. Então, com o alaranjado de metila, eu consigo. Fenolftaleína não dá, porque ela fica incolor nos dois. Timolftaleína não dá, porque ela fica incolor nos dois. Vermelho de fenol também não, ele vai ficar amarelo, porque os dois estão abaixo de 6,8, né? E o azul de bromotimol também não dá, tá? Então é isso mesmo. É o alaranjado de metila. 2. Alternativa B. Tá aí. Próxima. Tô parecendo médico atendendo paciente em postinho, né? Vai mais um. Mais um. Pera aí. Aquelas filas intermináveis de paciente. Daqui a pouco é vocês que estão lá passando nervoso no posto. Não vejo a hora. Vai nessa. Daqui 2 anos a gente conversa. Tô brincando. Calma. Não, eu tô brincando. Vocês têm que fazer esse bagulho, pelo amor de Deus. Alguém tem que cuidar de mim quando eu ficar velho. E eu quero tratamento de graça, tá? Não vem cobrar merda nenhuma. Ó, 19. Curso do ano que vem você vai cobrar? Claro que vou. Então eu vou cobrar também. Você não vai fazer curso ano que vem, ô Zé Ruela. Pode esquecer. Você não vai precisar de curso nenhum. Mas você pode cobrar que eu vou pagar Se com mau Deus quiser. gosto. Você pode cobrar que eu vou pagar com mau gosto. Quem trabalha de graça é relógio, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, puta, essa questão aqui eu acho ela bem difícil. Quando cai ela. Só que é o seguinte, mano. A primeira vez que você faz, depois você não erra mais. Se cair uma dessa aqui, mano, o TRI é altíssimo. Já vou avisando. Porque não é qualquer um que faz. Você só vai fazer essa questão se você já fez uma vez. Lembra que existem coisas que deslocam o equilíbrio, né? Concentração, pressão e temperatura. A temperatura, ela desloca o equilíbrio porque ela muda o valor da constante. Beleza? E é aqui que a gente... Ah, peraí. E é aqui que a gente tem que ficar ligado. Nessa coisa dela mudar o valor da constante. Olha o que ele fala. No processo de produção do ácido sulfúrico, uma das etapas envolve a reação dos dois gases, dióxido de enxofre e oxigênio, formando o trióxido. Então, reagente e produto. Tá. A constante de equilíbrio, eu já vou escrever ela aqui, porque a gente vai precisar dela. O KEC, ou KC, tanto faz, né? É concentração de produto dividido pela concentração dos reagentes. Mais O2. Tá. A gente sabe que para você estudar o efeito da temperatura, você precisa saber qual a reação é endo ou exo. Porque qual é a regra geral? Aumento de temperatura favorece exo. Endo, perdão. Ó, regra geral, vamos escrever aqui, ó. O aumento de temperatura favorece endo. A queda de temperatura favorece exo. Tá bom? Beleza. Então eu sei calcular a constante, eu sei a fórmula e eu sei a regra da temperatura. Aí olha o que ele fala.
ele dá uma tabela onde ele mostra o valor da constante em duas temperaturas diferentes. A 298K, a constante alta pra caramba, 10 a 24. E a 700K, a constante cai bastante. Então, o que a tabela me informa? A tabela me informa o seguinte. A tabela está dizendo que, quando eu aumento a temperatura, a constante cai. Beleza? Aí a pergunta dele. Trata-se de uma reação tananã, favorecida por tananã da temperatura. Nesta reação, a formação do gás SO3 é favorecida pelo tananã da pressão. Então, ele está mexendo com dois tipos de deslocamento. Temperatura e pressão. Gente, o que significa uma constante cair? Para uma constante cair, gente, eu tenho que diminuir o cara que está aqui em cima e aumentar o cara que está aqui embaixo, não é? Faz sentido isso? Porque a constante é uma conta de divisão, né? Então, se eu diminuir o numerador e aumentar o denominador, a constante cai. Agora, o numerador, ele é o produto. Ele é o produto. Gente, se eu estou diminuindo o produto, é porque eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda. Isso aqui, ó, gente, queda de constante, você pode ter certeza, o equilíbrio está sendo deslocado para a esquerda, porque você está produzindo menos produto. Da mesma forma, você vai pensar que, caso a constante aumente, o equilíbrio estará sendo deslocado para a direita. Tudo bem? Beleza. Então, sabe o que eu acabo de descobrir, gente? Que o aumento de temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda. Mas espera aí. De aumentar a temperatura não favorece endo? Então adivinha quem é a endo? A reação que vai para a esquerda. É ela que está sendo favorecida. Eu vou repetir o raciocínio, porque isso aqui é delicado. Primeiro, constante diminuir. O que significa? Diminuir produto. Se o produto diminuiu, é porque o equilíbrio se desloca para a esquerda. O que fez o equilíbrio deslocar para a esquerda? O aumento de temperatura. Então, o aumento de temperatura favorece a inversa, que é a reação que vai para a esquerda. Portanto, a reação que vai para a inversa é endo. Logo, se a inversa é endo, a direta é exo. Mano, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, tá? Então, a reação é exo, favorecida pela diminuição de temperatura. Exodiminuição. Puta, tem duas para variar, né? Maldição. Ô, gente, então tá, beleza. Agora, como é que a pressão afeta um equilíbrio de gás? Quando eu aumento a pressão, eu favoreço para onde tem menos gás. Vamos lembrar da regra de pressão? Aumento de pressão favorece uma redução da quantidade de gás. Eu guardava sempre assim. Aumenta a pressão, desloca para onde tem menos gás. Sim, o raciocínio é sempre assim. Aumenta a pressão, desloca para onde tem menos gás. Não, não, não. Indo para a esquerda, não. Isso não é sempre assim. Aí vai depender do que a tabela te mostra. Por exemplo, por que eu sei que a endo é para a esquerda? Porque a constante caiu. Então, o problema todo está aqui, ó. Esse é o problema. Tá? Beleza. Então, ó, aumento de pressão desloca para onde tem menos gás. Diminuição de pressão
desloca para onde tem mais gás. Na aula de deslocamento, a gente explicou direitinho por que isso acontece, tá, gente? Eu não vou ficar explicando aqui agora de novo, porque é uma revisão, tá? Mas tem uma explicação bem pontual para isso. Tá bom, agora como é que você descobre isso, então? Vamos lá. Olha para o lado dos reagentes na minha reação. Quantos mols de gás eu tenho do lado dos reagentes? 3 mols. Do lado dos produtos, eu tenho 2. Certo? Então, veja, a reação direta, ela transforma 3 em 2. Ela reduz a quantidade de gás. A reação inversa transforma 2 em 3. Aumenta a quantidade de gás. Então, para estudar o efeito da pressão, vamos lembrar, você olha para a reação, conta quantos mols de gás você tem em cada lado e lembra da regra. Se eu aumentar a pressão, desloca para onde tem menos. Se eu diminuir a pressão, desloca para onde tem mais. Tá bom? Vamos lá. Ele quer saber a reação de formação de SO3. Ah, aqui, peraí, deixa eu só corrigir que tem um errinho de grafia aqui, ó. Perdão. Gente, reação de formação de SO3 é a reação direta, não é? Eu quero deslocar para a direita, então. Para a direita, o que eu tenho que fazer, então? Ó? Quero deslocar para a direita. Vou deslocar para onde tem menos gás. Se eu vou deslocar para onde tem menos gás, eu tenho que aumentar a pressão. Eu tenho que aumentar a pressão. O aumento de pressão desloca para onde tem menos gás. Tudo bem? Então, a resposta da última lacuna é aumento. Então, fica assim, ó. Trata-se de uma reação exotérmica favorecida pela queda de temperatura. Nessa reação, a formação de SO3, que é o produto, é favorecida pelo aumento de pressão. Então, é exo, diminuição e aumento. Alternativa E. Tudo bem? Podem perguntar essa questão do gás, se ficou claro, se não ficou, eu falo de novo, tá? Beleza. Essa daqui era, eu acho, a questão mais foda que tinha. Outra. Deixa eu ver quantas tem ainda. 1, 2, 3, 4, tá. 5, 6. Vamos lá. Vou ter que escolher, acho que não vai dar tempo de fazer todas. Essa eu já fiz. Vai. 22. O fenol é uma substância de caráter ácido que sofre ionização de acordo com a equação a seguir. Olha lá. Equilíbriozinho. Olha o íon do fenol, gente. Liberando H+, ó. Ele é um ácido bem fraco, tá vendo? Ó? Olha aqui que fraquinho. Tá, vamos lá. Com base nas informações, pode-se afirmar que o íon fenolato é um ácido conjugado? Não. Por que ele não é um ácido conjugado? Vamos lembrar. Numa reação ácido-base, gente, você tem um ácido HX reagindo com água, vai e volta, formando H3O+, mais o ânion, né? Esse é o ânion fenolato, ó. Tá. Gente, o fenol é um ácido, porque ele doa H+ para a água. Então, o fenol é um ácido, olha aqui, ó, presta atenção na sigla, ácido de Bronsted e Lowry. E a água, que é quem recebe o querido ácido, o H+, é a base de Bronsted e Lowry. Tranquilo? Agora, e na reação inversa?
Na reação inversa, o H+ volta para o ânion. Então, na reação inversa, isso é ácido. E o íon fenolato é a base conjugada. De quem? Do ácido, ó. Ó o par conjugado aqui, ó. Tudo bem? Atenção, gatilho para a pergunta foda. Gatilho para a pergunta foda. O fenol é um ácido, não é? Beleza. O fenolato é uma base, não é? Eu quero saber o seguinte, essa base, ela é uma base forte ou ela é uma base fraca? Isso é despertador, tá? Ih. Alô? Como que a gente sabe se a base é forte ou fraca? Tem um truque que a gente discutiu na aula. Olha para o ácido. O fenol é um ácido, não é? O fenol é um ácido. O fenol é um ácido forte ou fraco, gente? Pelo valor da constante, o fenol é fraco. Se o fenol é fraco, a base conjugada é forte. Quanto mais fraco for um ácido, mais forte será sua base conjugada, e vice-versa. Tá? Uma base forte é uma base que consegue reagir com H+, com facilidade. Tá? Ele não pergunta isso aqui. Ele não pergunta. Mas na hipótese dele perguntar, lembre desta regra. Se o ácido é fraco, a base conjugada é forte. Se o ácido é forte, a base conjugada é fraca, tá bom? Isso também tem uma explicação, beleza? AB, a reação inversa é mais rápida que a direta? Não, é um equilíbrio. Se é um equilíbrio, as duas reações estão com a mesma velocidade. C, o equilíbrio é fortemente deslocado para a esquerda? Aí sim. Por causa da constante. De novo, a história da constante. Ó, a constante, gente, é concentração de H3O+, vezes concentração de X- sobre concentração de HX. Gente, se a constante é pequena, é porque você tem muito reagente e pouco produto. Se eu tenho muito reagente e pouco produto, o equilíbrio tem pouco rendimento, lembra? Então ele está deslocado para a esquerda, porque tem muita coisa ainda do lado esquerdo, é isso que ele quer dizer, tá? Então essa seria a resposta. Aí só para a gente ler as outras aqui, né? Então é C. A adição de uma base aumenta a constante? Não. A única coisa que faz uma constante mudar é a temperatura. Acabamos de fazer um exercício aqui. Nada muda a constante, gente. Apenas a temperatura, tá? Beleza? Tá falsa. No equilíbrio, predominam espécies ionizadas? Não. Se o ácido é fraco, ele ioniza pouco. Se ele ioniza pouco, tem poucas espécies ionizadas. Tá bom? Beleza? Então, a alternativa é a C de cebola. Beleza? Eu posso fazer uma pergunta aqui? Me ocorreu agora. Olha para a frase D de dado, de novo. A adição de uma base aumenta a constante. Isso é falso. Tá bom. Se eu adicionar uma base, acontece o que nessa reação? O que vocês acham que acontece, gente? Só podem ser 3 respostas. 4, vai. Ou desloca para a esquerda, ou desloca para a direita, ou não desloca, ou não sei. E aí? Joguei uma base. Joga
taca ali uma base aqui, ó. Gente, se eu adicionar uma base, eu vou jogar OH. Quando esse OH entrar aqui dentro do equilíbrio, ele vai consumir, adivinha quem? O H+. Porque ele reage. Acontece que se o OH começa a consumir o H+, a concentração de H+ cai. E aí, princípio de Le Chatelier. Se a concentração do H+ cai, o equilíbrio desloca para repor. Então, o que tornaria a alternativa D de dado correta? Se ela tivesse escrita assim: a adição de uma base desloca o equilíbrio para a direita. Aí, ok. Se ele falasse isso, a adição de uma base desloca o equilíbrio para a direita, ok, perfeito. Tá? É importante esse link, tá, gente? Porque esse tipo de deslocamento é bem famoso. Você tem um equilíbrio de um ácido e você vai lá e mete uma base. Tá? A base consome H+. Então, ela estimula o ácido a liberar mais H+, deslocamento para a direita. Tá? Próxima. O medicamento aspirina contém ácido acetilsalicílico, ácido AAS, como princípio ativo, o qual inibe a atividade de enzimas que promovem o aparecimento da dor, febre e inflamação. A enzima que faz isso é chamada de COX, ciclooxigenase, COX-1 e COX-2. Se não me engano, acho que o AS inibe COX-1. Aí diminui a inflamação, dor e tal. O AS é considerado como um ácido fraco que, ao entrar em contato com água, se ioniza, o que influencia significativamente o processo de absorção. A reação de ionização está representada de acordo com a equação. Está aqui, ó. Aqui eu tenho a AS não ionizada. Tá vendo? Ó, não está ionizada. Tá. Água, aqui H+, e aqui ela está ionizada, ó. Então, quando você toma um medicamento, gente, ele tá assim, ó. Mas na hora que ele vai para a água, ele ioniza. E é um equilíbrio, tá? Beleza. Tanto é que tem o pessoal que tem gastrite sente um pouco de gastrite quando toma aspirina, porque ela é uma substância ácida e acaba aumentando a acidez do estômago, tá? Bom, enfim. De acordo com o princípio de Le Chatelier, está correto afirmar que, quando o medicamento chega ao estômago, o equilíbrio da reação se desloca para a direita, no sentido da formação de AS. Gente, o que eu tenho no estômago? Muito ácido, não é? Então você tem isso aqui, ó. De novo, HX, que é o AAS, né? Mais água, vai e volta, H3O+, mais X-, que seria a aspirina ionizada. Tá. Em meio ácido, estômago, a concentração de H3O+ é alta. Então, se a concentração de H3O é alta, o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Quando você aumenta a concentração de uma coisa, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio tenta compensar aquilo. Então, se eu jogar, se esse equilíbrio estiver num ambiente onde tem muito H+, ele vai estar deslocado para a esquerda e não para a direita. Tá? Então, está errada. Eu acho que é a B, então, gente. Ó.
quando o medicamento chega no estômago... Ah, não. Ah, tá. O equilíbrio da reação se desloca para a esquerda no sentido da formação da forma não ionizada. Ok. Ok. Tá bom? Como é que o equilíbrio deslocaria para a direita? Em meio alcalino. Se eu coloco esse equilíbrio em meio alcalino... Então, a resposta certa é B de bola, tá? Se eu colocar isso em meio alcalino, o que você está colocando lá dentro? OH-, não é? O que o OH-... Opa. O que o OH- faz com H+? Consome. Então, estar em meio alcalino significa diminuir a concentração de H+. Tipo assim, é como se você tirasse H+. É como se você tirasse H+. Se eu tiro H+, o que a reação vai tentar fazer? Ela vai tentar compensar. Então, ela vai produzir, ela vai deslocar para a direita. Tá bom? Beleza. Tá aí, então, a resposta da questão 23. Próxima. Os resíduos químicos, questão número 6. Questão número 6. Os resíduos químicos produzidos em laboratório de ensino e pesquisa devem ser tratados adequadamente antes de serem descartados. A remoção dos íons cromo de soluções é feita pela adição de uma solução de hidrogenofosfato de sódio. Percebe que na reação ele só mostra o hidrogeno fosfato. Ele não mostra o sódio. Bom, aí você já imagina por que ele não mostra o sódio, né, gente? Porque o sódio não deve influenciar no equilíbrio. Aqui é mais, né? Ah, não, peraí, aqui é 2, perdão. Eu coloquei uma carga errada, gente, desculpa aí. Aqui é 2 e aqui é mais 1. Tá aí. A concentração... E aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o sal, tá vendo? Ó? É um sal. CrPO4. Beleza. A formação de fosfato de cromo é favorecida ao se adicionar o quê? Gente, quando ele fala assim, formação de fosfato de cromo favorecida, nas entrelinhas, o que ele está te perguntando? Equilíbrio deslocado para a direita. Entenderam? Então a pergunta é, o que eu tenho que adicionar nesse equilíbrio para deslocá-lo para a direita? Posso adicionar sódio? Mano, o sódio nem participa do equilíbrio. Você vai jogar uma coisa que não afeta nada? Outro íon aqui meio bizarro. Nitrato, velho. Por que o cara botou nitrato aqui? Não é qualquer coisa que desloca o equilíbrio. OH. Ai, 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 ai. OH desloca. OH desloca. Por quê? OH reage com H+, para formar água. Só que então, se eu jogar OH, eu estou tirando H+. Pronto, matamos. Se eu estou tirando H+, gente, o equilíbrio trabalha no sentido de repor. Então ele desloca para a direita. Acabou. Se ele desloca para a direita, ele forma mais sal. Né? Então a C é a resposta. Se eu quisesse deslocar para a esquerda, aí a resposta certa seria a D de dado. Vê se vocês entendem isso. Se não entenderem, me chama. Se eu colocar H+, eu aumento a concentração de H+, aí o equilíbrio vai para a esquerda. Tá? Beleza? Então a resposta certa é C. É C. Tá bom? Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver aqui.
essa aqui. Questão número 1, gente. Se eu correr, acho que eu consigo fazer essa mais aqui. Vamos lá. Questão número 1. O gás carbônico atmosférico reage com a água segundo a reação. Ele mostra a reação 1, que é CO2 mais água, dando H2CO3. Aqui é setinha de vai e volta, tá? Aí o H2CO3, por sua vez, ele forma HCO3 mais H+. Tá. As condições ambientais causadas pelo aumento do gás carbônico na atmosfera influenciam em processos caracterizados pela reação 2. Então ele está falando assim, o aumento do CO2, ele causa um efeito na reação 2, que é a seguinte. K3, tá? Beleza. Tendo por base essas afirmações, assinale a alternativa correta. Note a DOT. Considere que o bicarbonato é solúvel e o carbonato insolúvel na água. Deve ser na água, né? Acho que deve ser na água. Tá bom. Pergunta. Ele vai falando as coisas e a gente tem que ver se está certo ou não. Tá? Item A. O processo 1 resulta na diminuição da alcalinidade da água do mar. Aqui já vamos parar a pergunta, vai. Isso é verdade, gente. Por que acontece? Não sei se vocês lembram que o pH da água do mar, ele gira em torno de 8. 7,8 ou até 8,2 é uma água meio que alcalina. Agora, se eu começo a aumentar a quantidade de CO2, veja, aumenta a quantidade de CO2, todo esse equilíbrio começa a se deslocar para a direita. Le Chatelier. O problema é que quando esse equilíbrio desloca para a direita, eu aumento a concentração de H+. Então, ó, gente, problema ambiental, acidificação dos oceanos. Se você já estudou isso em ecologia, você sabe do que eu estou falando. Qual é o problema para o ambiente, a acidificação dos oceanos? Um monte de coisas. Inclusive, no que diz respeito aos recifes de corais. Porque os recifes de corais, gente, eles são feitos de carbonato de cálcio. Só que o carbonato de cálcio, ele reage com ácido. Se você jogar ácido no carbonato de cálcio, ele vai dissolvendo. Ele vai dissolvendo, dissolvendo. Então, por isso que, geralmente, quando a gente estuda esse assunto na biologia, a gente relaciona o acúmulo de gás carbônico na atmosfera a 2 eventos ambientais: o aquecimento global, que é uma coisa que já é falada, e a acidificação dos oceanos. Né? E já existem relatos de fotos de satélite que mostram a quantidade de recife de coral que a gente tem nos mares, principalmente na parte da Austrália, né, que diminuiu absurdamente nos últimos 20 anos, por conta, dentre outras coisas, do fato da água do mar estar um pouquinho mais ácida, tá? É o que ele fala assim, ó. Processo 1 resulta na diminuição da alcalinidade da água, comprometendo a estruturação de recifes por interferir na formação dos esqueletos de calcário dos corais, conforme a reação 2. Cara, eu acho que é essa daqui. A 2, a B, resulta no aumento da alcalinidade errada. C, não afeta a alcalinidade. Diminuição da alcalinidade da água, aumentando o pH, não. A D está errada. E,
Aumento da alcalinidade errada, é isso mesmo. É isso mesmo. A única que faz sentido é a A. É a A. Tá bom? Beleza? Vamos fazer mais uma? Só mais uminha? Dá tempo. Ah! Questão 36. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processos de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila OH enólica com pKa 6, misericórdia, que permite que esse composto seja isolado da serragem dos pés por extração com uma solução adequada. Então é assim. Você tem o material vegetal, serragem, e lá dentro tem o tal do lapachol. Eu vou dissolver, eu vou jogar uma coisa, uma solução aqui, para dissolver o lapachol. Quando ele fala assim, ele permite que ele seja isolado da serragem dos IPs por extração com uma solução adequada. Então, tipo assim, você pega a solução, joga a serragem, mistura, o lapachol dissolve e você filtra. É basicamente isso. Tá? Só que ele fala que a hidroxila tem um pKa igual a 6. Guarde essa informação. Olha o que ele fala. Considere que pKa é menos o logaritmo do Ka. Que nem o cara faz com pH, manja? Tira log. Tá. Muito bem. Agora nós precisamos parar aqui antes de ler a pergunta, gente. O que isto quer dizer? Essa informação ela precisa ser compreendida, senão eu não consigo nem ler as alternativas. Gente, se o pK é 6, que número deve ser o Ka para que quando você tire o log dele, dê 6? O Ka, ele deve ser 10 a menos 6. Tudo bem? Tira o log disso, menos o log, né? Menos log de 10 a menos 6, igual a gente faz com pH. Ou seja, gente, sabe o que a gente acabou de descobrir? Que esse hidrogênio, ele é um hidrogênio ácido. Embora seja um ácido fraco. Tá? Beleza? Tá bom. Agora, gente, vamos pensar um pouquinho. Olha o que ele fala. Qual solução deve ser usada para extrair o lapachol com maior eficiência? Agora vem a parte foda da questão. Gente, o lapachol vai ser extraído numa solução aquosa. Portanto, ele tem que ser dissolvido na água. Portanto, ele tem que ser hidrossolúvel. Tá? O problema é que essa molécula é orgânica. Ela tem uma cadeia relativamente grande, tem uma mísera hidroxila, então isso aqui não deve ser solúvel na água, nem a pau. Uai, mas então como é que eu vou dissolver o maluco na água se ele não é solúvel? Aí é que tá a sacada. Por quê? Essa solução aquosa, gente, ela pode ser uma solução ácida ou básica. Tudo bem? Qual é a sacada? Se a solução for básica, o que acontece? Na hora que eu colocar o lapachol, eu vou representar o lapachol assim, ó. Eu não quero desenhar esse negócio inteiro. Isso aqui é o lapachol, tá? Isso aqui é insolúvel na água. Só que se eu colocar isso aqui num ambiente muito alcalino, o que vai acontecer?
esse ácido, ele ioniza. Quando ele é colocado num ambiente muito alcalino, esse hidrogênio sai da molécula. Ele sai da molécula. E daí que ele sai da molécula? Aí o Lapachol, ele se torna um ânion. Se ele se torna um ânion, aí sim ele passa a ser hidrossolúvel. É uma questão super difícil. É mais ou menos assim, o Lapachol, ele não tem carga. Para eu conseguir fazer ele se dissolver na água, eu preciso de alguma maneira tornar ele um íon. Mas eu só consigo torná-lo um íon se eu arrancar o hidrogênio, que é ácido, porque o exercício disse isso. Tá? Não bastasse tudo isso, o que eu tenho que descobrir agora? Qual das 5 soluções é alcalina? Bom, vamos excluir algumas. A C não é. Solução de HCl não é alcalina. Solução de sais, como esse aqui e esse aqui também não. Esse sal aqui ele é especial, por causa do carbonato. Não sei se vocês lembram da aula de hidrólise de sal, que existem sais, como o Na2CO3, que ele é originado de uma base forte e originado de um ácido fraco. Quando eu jogar esse sal na água, ele vai se comportar como uma base. Lembra daquela brincadeirinha que eu falava? Olha, o sal puxa ou o pai ou a mãe. Nesse caso, o sal, ele tem um caráter básico. Então, tipo, se eu jogar água com carbonato de sódio, essa água fica alcalina. Se essa água fica alcalina, ela ioniza o ácido. Se ela ioniza o ácido, ele ganha uma carga elétrica. Se ele ganha uma carga elétrica, ele fica solúvel na água. Se ele fica solúvel na água, eu consigo extrair o cara. Tá? Portanto, alternativa A de ai meu Deus. Essa daqui é para cair o cu da bunda, como diz o ditado. Tá? Beleza? Uau, né? É do Enem essa questão, tá? Só para deixar claro. É do Enem esse inferno. Acho que é uns 2 anos atrás. Então, vocês já viram que questão de equilíbrio pega, né? Tranquilo, gente?